Tudo bem, Aí, Tony? falou, beleza? Tudo bem com vocês? Obrigado Maravilha. pelo convite, cara. Bom Muito, demais estar aí com vocês, com a família. muito bom. A sua eliminação tá legal, muito bom. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem aí, tudo. Maravilha. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe esse tempo. E você, meu irmão, minha irmã que estão nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas possível. Eu creio que o Tony tem algo muito especial para compartilhar conosco do que Deus tem feito na vida dele. Vamos orar, Tony? Senhor, eu Amém. peço a tua bênção nessa noite. Peço que o Senhor abençoe esse tempo que nós vamos estar conversando a respeito da fé, da fé no Senhor, a respeito do que o Senhor tem feito na vida das pessoas, a respeito do que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão Tony, que o Senhor tem feito uma obra grandiosa na sua vida. O Senhor trouxe, Senhor, para Amém, Senhor. perto do Obrigado, Senhor Senhor. e tem usado ele poderosamente. Que seja um tempo realmente em que possamos aprender mais do que tudo que o Senhor faz e sabermos que o amor do Senhor nos constrange e nos transforma em Verdade, nome de Senhor. Verdade, Jesus. Senhor. Amém. Meu Amém. irmão, minha irmã que nos assiste, o Tony é um nosso irmão que eu conheci há 8 anos atrás. Ele esteve conosco junto com o pastor Milton aqui em Jandaia do Sul, a convite da nossa igreja. Só que à época o Tony não teve muito tempo para contar um pouco do que Deus fez na vida dele. Então eu creio que hoje essa é a oportunidade. Se você puder compartilhar esse vídeo, meu querido, minha querida, compartilhe. Tony, tudo beleza? Beleza, Paulo. Graças a Deus, tudo bem aqui. Tive uma semana meio difícil aqui, suspeita de corona, Uia, mas já estamos de pé já. não era. Não, não era, cara. Era uma gripe forte, né? A gente tá com o trabalho do sopão ainda à noite, né? Então, foi só isso, só um susto só. Eu quero ler um versículo para nós iniciarmos essa conversa. Me chamou muita atenção quando eu ouvi o Tony começar a contar o testemunho dele há anos atrás aqui na igreja. E eu me lembrei de um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E eu lembrando um pouquinho, nós vamos começar essa conversa ouvindo um pouco o Tony. O Tony, quem era o Tony antes de Cristo? Quem era você? Como era a sua vida? E conta um pouquinho do Tony AC. Então, eu comecei com 10 anos envolvido em drogas, né? Minha família inteira era espírita, né? Minha mãe era espírita, então eu tive um berço espírita. Começamos na mesa branca, da mesa branca partimos para a Umbanda, da Umbanda fomos para o Candomblé, sim, uma faculdade de espiritismo, né? E com 10 anos já bebia, já usava álcool, e aí foi um passo para começar a usar drogas, né? Então, assim, eu era um cara bem violento, né? Bem, gostava de uma confusão, tinha uma vida totalmente destruída, cara. Parece jargão de crente falar isso, né? Mas, assim, a falta desse berço familiar e a falta de Deus acabou com a nossa família, né? A minha mãe teve 3 relacionamentos, ela foi casada 3 vezes, né? Então, esses 3 maridos, os 3 bateram nela, né? Então, vi muita violência em casa, né? Essa falta de amor, essa falta de respeito, né? E com isso afundei mesmo nas drogas, afundei na bebida e acho que com 12, 13 anos, eu não sou muito bom de guardar os números, né? Mas acho que com 12, 13 anos, ela conheceu esse terceiro marido dela e foi morar com ele e deixou morando sozinho. E aí, numa dessa, foi
foi onde que eu comecei a usar, a traficar, fazer, fazer algumas coisas ilícitas aqui. E assim, essa foi minha vida antes, né? Então, é, como que eu vou falar? As drogas, com o uso das drogas, né? Como eu tinha bar e fiquei sozinho em casa, eu comecei a traficar, fazer pequenos tráficos, né? Então, a gente chegou aí no Paraná, né, em Jacarezinho, buscar droga e vim pra cá, né? Então, assim, basicamente é isso, né? A minha vida. No meio de tudo isso, né? No meio de toda essa desgraça, né? E a desgraça é a falta da graça, né? A falta da graça de Sim. Deus, né? No meio de tudo isso, aos 12 anos eu fui violentado, né? A gente, a busca do meu coração era ter um pai, ter alguém, uma figura masculina, alguém que pudesse dar esse amor que eu não tinha, né? A gente buscar, hoje a gente sabe quem é Cristo, mas até então não sabia, né? E aí eu fiquei um ano sendo abusado, e aí a cabeça fica, né, cheia de coisa, a culpa é minha, né, e não sei o que e tal. E cara, ser sincero, eu acho que não teve o que eu não fiz nessa vida. A única coisa assim que eu posso falar dessa vida torta que eu tive, eu nunca roubei, né? Eu nunca furtei, eu sempre trabalhei, né? Desde pequeno. Mas sempre com uma mentalidade errada e sempre procurando ser visto, né? Então, eu nem sei se eu lembro de uma cena, né? A gente está saindo do Setembro Amarelo agora, né? Entrando nesse. É, 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 eu lembro de uma cena que marcou muito a minha vida, assim, que eu trago até hoje, né? Era Natal e Ano Novo, né? Dia de festa. Porque eu procurava ter alguém, né? E não tinha ninguém. E eu saindo, né? Fechava o bar. E eu saindo pra rua. Não tinha casa de ninguém pra ir. Então ia procurar amigos, né? Ia beber, encher a cara, usar droga. E aí você passava em frente das casas, né? E todo mundo comemorando, né? Aquilo me arrebentava, cara. Aquilo acabava comigo, né? E eu falava, cara, quando eu vou ter isso, né? E aí, com isso, você vai se afundando mais ainda, né? Você vai, você vai esquecendo a dignidade, né? Você vai esquecendo o amor próprio e você começa a procurar em outras coisas, né? Você começa a procurar em bebida, você começa a procurar em droga, em sexo, né? Em algo que te preenche, que enche o teu coração daquele amor, que enche o teu coração de esperança. E aí você vai nessas coisas que são passageiras, né? No momento você consegue. Daí com essa, com o uso de droga, com bebida, eu não reparei que minha mãe estava em depressão. Né? Ninguém reparou. Na época, né, a depressão não era tão falada, né? O, Verdade. o, chegaram até a internar ela no manicômio, acho que é isso que fala, no hospício, né? E daí a gente tirou, eu fiz a cabeça dos caras para tirar e tal. E aos 17 anos minha mãe se matou. Eu com 17 anos minha mãe se matou. Ela tacou álcool no corpo e tacou fogo, né? Ela morreu com 99% do corpo queimado, né? Então assim, a vida acabou, porque naquele momento, apesar de eu não ter esse relacionamento com ela, apesar de eu não ter esse. Eu falo para os meninos que eu cuido aqui que eu lembro quantas vezes minha mãe passou a mão na minha cabeça, né, sabe? Fazer um carinho, um cafuné, foi uma vez só.
E eu tenho marcado na minha mente e eu dou glória a Deus por isso, né? Porque eu consigo lembrar dessa imagem, né? Mas ela era tudo para mim, né? Era minha mãe, né? E aí eu perdi ela, eu falei, cara, eu não tenho para onde ir, né? Eu não tenho para onde correr mais. E aí foi, acho, uns 2 anos, acho que foi uns 2 anos, os piores anos da minha vida, cara. Porque eu lembro que uma vez eu cheguei a dormir na rua, cara. Sabe aquele negócio feio mesmo, que você não esquenta mais que tá tomando banho, né? É, não esquenta com nada, né? E aí, cara, aí eu cheguei no, no, no final do poço mesmo, né? Não ter para onde ir, não ter aquela figura, né? Que eu fazia de tudo, né? Foi o final para mim. Foi, assim, se envolver ainda mais com as drogas, se envolver ainda. Na época eu comecei da pique, né? Acho que o pessoal nem sabe que é isso hoje, né? Eu comecei a usar na veia, comecei a beber mais. E aí, no meio dessa tragédia, né, no meio dessa desgraça toda, foi onde Cristo me encontrou. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Tony. Hum. Você tem irmãos? Tinha irmãos nessa época? Eu tinha 2 irmãos mais novos, né? Que bem mais novos que eu, né? Meu irmão acho que tem 15, 16 anos de diferença, 15 anos de diferença, eu acho. E aí a outra tem uns 20 anos de diferença. Eles eram bem mais novos do que eu. Ok. Toda essa sua história aconteceu em Piratininga mesmo? Aconteceu em Piratininga. Né? Aconteceu aqui, a gente vem de uma família, cara, a gente vem de uma família até bem de vida, né? Tudo eles, minha família tinha grana, né? Por, por descuido, né? Ou soberba deles, orgulho, eles acabaram perdendo tudo, né? Foi um tempo difícil. Meu avô, ele faleceu, ele deixou um comércio para cada um, né? Ele faleceu, deixou um mercado para um bar para outro, para outro ele deixou casas, né? A única que não foi muito favorecida aí foi uma tia minha, coitada, que foi a que nos ajudou, né? Foi, foi o anjo que Deus colocou na minha vida, que buscou a Deus por nós. Mas foi tudo aqui em Piratininga. E como que você conheceu e o Tony nessa situação toda que estava vivendo? Como é que começou a ter contato com os cristãos, com a igreja? O que você imaginava dos cristãos na época? Então, eu não gostava muito de crente, não, cara. Por ser do espiritismo e por ter algumas experiências com alguns cristãos, eu era assim, eu passava em frente de igreja crente e falava, meu, você vai ver eu em qualquer lugar, menos aqui, cara. Né? Passava aquele barulho e nego querendo tirar o diabo de mim, né? E, e um monte de coisa, né? Mas ó, Paulo, ó, pra você ver, eu dei um testemunho rápido aqui, né? Se eu começar a falar, eu falo muito, né? Mas Deus já vinha agindo, cara. Deus é fera, mano. Deus Deus é Deus, né, cara? Deus é Deus. E não tem como explicar, senão ele não é Deus, né? É, 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 eu lembro uma vez, cara, eu tava na praça e bateram no amigo meu. Cara, eu assim, se você mexer comigo, tudo bem, né? Mas se mexeu com um amigo meu, eu viro, fico bravo demais, cara. E mexeram batendo no amigo meu e vieram e falaram pra mim, né? E eu desci, eu andava armado, cara, eu andava com uma 765 nas costas, cara.
Era ruinzinho, cara. E aí falaram pra mim, eu desci, eu falei, eu vou catar os caras, mano. Eu vou catar os caras. E eu desci, fiquei sozinho. E a hora que eu vi os caras na praça da igreja, tinha uma escadona onde você descia pra ir pra praça. Eu fiquei lá na escada até achar os caras. A hora que eu achei os caras, eu falei, agora eu pego, né? E eu caminhando até eles, cara, sangue no olho, cara, e agora vai. Veio uma menina da igreja Vineyard, na época era comunidade cristã. Parecia que estava tudo escuro, Paulo. É assim, cara, a impressão minha é que estava tudo escuro. Essa menina veio, né? Parecia que tinha uma luz nela. Glória a Deus. Ela veio e entregou um papelzinho para mim. Eu te juro, eu não lembro o que está escrito. Eu sei que falava de Deus. E aquele versículo entrou no meu coração de uma certa maneira. Eu comecei a chorar, cara. Eu virei as costas e voltei embora para minha casa. Um ato simples, que a gente não vê mais nos dias de hoje. Um bilhetinho escrito à mão. Escrito à mão. Eu só lembro que ela falou, Jesus te ama. E eu me emociono. E falou assim, e tem um plano na sua vida. Glória a Deus. Eu peguei aquilo lá, cara, e, sabe, fui embora pra casa e não lembro o que aconteceu mais. Ou ela salvou, ou Cristo, através dela, salvou a minha vida aquele dia, ou salvou a vida dos caras. Porque eu sou meio assim, dificilmente eu vou falar pra você, eu vou fazer isso e não vou fazer. Né? Dificilmente. Isso desde sempre. Então aquele dia, Deus já trabalhou, já estava trabalhando na minha vida. E antes, um pouco antes, né, eu tive um acidente de carro, eu dei um perca total em um gol, né, acabei com o gol de uma amiga nossa. E eu na cama, todo fachado, não podia sair, fiquei uma semana de cama, né. Algumas pessoas foram me visitar e levar uma palavra para mim. Não sei a igreja, não sei quem que é. Eu sei que foi as únicas pessoas que foram me visitar. Né? Então, assim, mas mesmo assim, mesmo acontecendo isso, se falava de igreja evangélica para mim, cara, eu achava a pior coisa do mundo. Eu achava um povo que se achava o melhor, que não amava ninguém, que não dava atenção para ninguém. Né? Então, assim, era um pessoalzinho que eu não gostava. E aí, no meio de tudo isso, cara, a minha tia, depois que minha mãe faleceu, vendo a minha situação, vendo eu se perdendo, a minha tia começou a ir na igreja. Começou a ir na igreja Vineyard, né? E eu, que aí vai, né, meu? Eu tô de boa, não vou, né, cara? Respeito, legal, né? Ela me encheu o saco, eu fui lá um dia, sabe? E tá. Um dia o Milton me entra, cara, na igreja, na minha casa. Milton, cara, a gente tem alguns heróis de fé, né, cara? Eu gosto desse cara, mano. Porque assim, bem antes, falando, quando minha mãe estava viva, a gente chamou 2 pastores para ir lá. Literalmente, um entrou por uma porta e saiu pela porta do fundo. Nunca mais apareceram, nenhum dos dois. Né? Então eu não descia. E esse Milton me entra lá, cara, e fala do plano da salvação, e fala de amor, e não sei o quê. E eu meio desconfiado, né? Ele até tira o sarro, às vezes ele conta, né? Daí todos eu aceito Jesus, coisa meio, né? Daí eu tinha uma avó bem educada, né? E mandava pouco, vem aqui agora, moleque, aceita Jesus também, que senão eu te pego. Daí não teve como, né?
Daí fui lá, aceitei Jesus, mas, cara, eu não queria nem saber de igreja. Mas aí minha tia começou a me encher, e eu amo muito essa tia minha, cara. Ela foi uma mãe, né? E eu comecei a ir por causa dela. Pra você ter uma noção, eu ia na igreja, os caras ficavam me esperando em frente da igreja, com o carro, eu saía da igreja, montava no carro, e a gente ia usar droga, cara. Então, tava indo por aí mesmo, né? E, cara, e Deus pra mim, mano, é assim, quando minha mãe se matou, eu chutei todas as imagens, eu quebrei todas as imagens do espiritismo, nossa. Eu falei, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber mais, eu não quero saber mais de nada, né? Então, tô nem aí com Deus. E aí, cara, eu comecei a entrar naquela igreja e comecei a reparar que os caras me abraçavam. Eu lembro o primeiro abraço que eu recebi lá, eu coloquei a mão no peito do cara, sabe, tipo, falando assim, meu, você sabe quem que você tá abraçando, tiozão? Você tá ligado o que tá acontecendo aqui? E os caras me abraçavam e perguntavam se eu tava bem, né? E aí um dia eu entrei, foi, foi muito, muito tocante para mim, né? Eu entrei, o pastor Newton, o sogro do Milton, me deu um beijo no rosto, cara. Olha só. A hora que ele me deu esse beijo no rosto, cara, eu quebrei, cara. Eu quebrei. Porque o cara tá me beijando sem querer nada em troca. E um beijo molhado, um beijo de pai, tá ligado? Um beijo que eu procurava. E aí eu falei, esses caras são diferentes. Né? Esses caras tem algo diferente. E eu comecei a ir na igreja, na verdade, por causa desse pessoal, por causa do amor que eu recebia deles, né? Eu lembro que uma vez o Marcelino e a Bel, eu tava em casa, deitado, dormindo, era meu aniversário, cara. E a gente passou um perrengue muito grande financeiramente, né? Depois da morte da minha mãe, teve contas que eu tive que pagar, paguei errado. E eu dormindo lá e ainda estava armado ainda. E eu escutei um barulho no quintal, né? Eu escutei um barulho no quintal e eu falei, meu, tem alguém dentro de casa. Falei, é os caras que a gente devia para um agiota, né? Eu falei, é o agiota. Meti a mão na arma debaixo do travesseiro, só que daí eu escutei o violão. Falei, opa! Os caras foram fazer uma serenata para mim no meu aniversário. Olha Ninguém só. lembrou de mim. Né? Ninguém, fora o pessoal de casa, é claro, né? Os caras foram fazer uma serenata pra mim. Mano, aquilo arrebentou. Sabe, Deus começou a usar esses caras pra revelar o amor dele, cara. E aí, cara, não teve como, Paulo. Aí não teve como. Não dá para você, não dá para você lutar contra um amor verdadeiro, cara. Não dá. Verdade. Né? Eu já escutei nego falar que não dá para amar sozinho. Dá, cara, porque Deus amou sozinho, cara. Essas Verdade. pessoas, eu não tinha nada para oferecer, Paulo, não tinha nada, eu estava quebrado financeiramente, eu não tinha nada para dar para esses caras, nada. Não tinha dízimo, eu não tinha intelecto, não era bonito, não tinha nada, tio. Eles me amaram por amar. Né? E começou, cara, e começou. Eu lembro que. E assim, parece que é rápido, mas não foi nada rápido. Foi um ano e meio, né? A presença dessas pessoas dentro de casa, perguntando como que eu tava, ligando, o Milton pegando. Eu lembro que são coisas que marcaram. Eles iam fazer um evento, né? E eu fui lá para ver esse evento e comecei a ajudar. E aí o Milton falou assim, pô, vamos em Bauru comigo. Eu falei, eu? Ele falou, eu preciso de alguém para ir comigo. Porque assim, para ele,
eu acho que eu não sei se ele entendeu na época. Acho que hoje sim. Para mim soa assim, alguém que é eu perto dele. E sem eu precisar dar nada em troca, sem eu precisar fazer sexo, sem eu precisar dar droga, sem eu precisar beber. Nada, só que é a minha companhia. Isso para mim, cara, putz, foi algo maravilhoso, né, cara? Glória a Deus. E só coisas assim. E aí, depois de um tempo, né, eu fui saber por que eles me amavam assim. Foi por causa de Cristo. Verdade. E aí não teve como, Paulo. Aí não teve como eu não me entregar a esse Cristo, a esse Jesus, cara. Aí não teve como não ser apaixonado por ele, né? Eu aprendi a amar. Eu aprendi a palavra amor dentro da igreja. Eu aprendi o que é amor lá dentro da igreja. Ô, Paulo, dá uma brecada aí que eu falo demais se deixar, viu? Viu, Tony? Eu estava pensando aqui, né? Essa é a marca distintiva dos cristãos. Se o cristão não mostrar amor, ele não está fazendo diferença como igreja. Você está acabando de contar uma história aí que não terminou ainda, daqui a pouco você continua, contando que o que te trouxe até a presença de Deus no primeiro momento foi a maneira que você foi recebido, você foi amado, você foi aceito, você foi abraçado, você foi cuidado. E eu fico pensando, às vezes as pessoas, talvez você pensava isso dos cristãos também, um grupo de pessoas santarrões, perfeitos, e se você quisesse fazer parte, você tem que ser perfeito primeiro para ir. Não é? Você pensava assim? Pensei assim muito tempo, Paulo. Não tem como eu me encaixar nisso daí. Não isso que eu sou, né? Os caras são muito certinho, muito perfeitinho. Então, para mim, não tinha como. E seu encontro com Jesus, como que foi na sua decisão mesmo? Paulo, eu, eu acho que esse dia que eu falei para você que foi meio forçado da minha avó, eu acho que esse dia Cristo me encontrou, né? Forçada não foi em vão, mas eu acho eu não consigo colocar um dia, sabe? Eu acho legal quem Sim, tem aquele dia tal, mas eu não consigo ver aquele dia. Eu acho que Deus ele foi um foi processo. fazendo comigo. Foi um processo. A hora que eu vi, eu já estava nos braços dele, já estava Oh, Deus. apaixonado. Eu queria ter um dia marcante, mas eu não tenho, porque a hora que eu Mas você tem uma olhei. vida marcante. Oi? A sua vida é cheia de marcos, né? É. A hora que eu olhei, Paulo, eu já tava. Eu já falava, eu não consigo largar esse cara, né? Porque eu comecei a ver o que ele fez, né? Voltando lá atrás, né? Você você é fera demais. A minha mãe ela ficou internada uma semana, né? Minha mãe veio de espiritismo, candomblé, e pai e tal, né? É, é, 3 casamentos, né, meu? Carteirinha do inferno, né? Aí um dia eu apaixonado já por esse Cristo, né? Já lá na igreja, eu com um violãozinho, né? Eu lembro que o Milton nunca colocou a mão na minha cabeça para isso, nunca precisou, né? Ele nunca Graças a levou eu Deus. na frente da igreja, ó, vamos, né? Ele falou assim, não, Tony, aonde a luz das trevas não fica, né? Se enche de Deus, né?
Foi uma das coisas também que... É que eu falo, se eu for falar do Milton aqui, eu fico 2 horas, né, meu? As atitudes de Deus que ele teve na minha vida. E aí eu peguei violão, né, cara? Aprendi a tocar sozinho, que aprendi. Fazendo umas notinhas lá. E eu tocando um louvor lá no bar, lendo a Bíblia, né, tal. Passou uma mulherzinha, não sei de que igreja que é. Ela passou, voltou, e eu vi quando ela passou, ela voltou. Ela falou, filho, Deus mandou te falar um negócio. A sua mãe tá salva. Eu falei, essa mulher nem sabe quem que era minha mãe, né? Mas era algo que tava no meu coração, assim, pô, cara, por que minha mãe não conheceu a Cristo, né? Agora, quando a gente chegar lá, eu, né, no grande dia, não vou ver ela e tal, porque daí eu tava aprendendo da palavra e tal. E aí, uns dias depois, um cara da igreja veio assim, e eu contando minha história, e ele falou, sua mãe morreu queimada? É. No hospital de base, assim, assim. Eu falei, Sua mãe chama Alice de Oliveira? Me chama. Sua mãe aceitou Jesus comigo e com o pastor Nilton. A gente foi fazer uma visita para ela às 10 e Olha tanto, só. e às 10 e pouco ela faleceu. Glória Cara, a Deus. como que você não vai amar? Como que você não vai amar um Cristo assim, cara? Um cara que se preocupa com os mínimos detalhes, né? Que se preocupou com o meu passado, sabe, cara? Que ele, com o meu passado, eu falo com o meu passado assim, porque o Tony do futuro ia ficar triste por causa da mãe, mas ele já estava agindo lá, né? Então, assim, cara, não tem como não amar esse Deus, cara. Não tem como, né? E às vezes os caras perguntam, Tony, você faz isso, você faz aquilo, né? Eu falei, você não é muito ativista, né? Eu falei, Deus foi ativista comigo, cara. Ele não parou de trabalhar um minuto para que eu olhasse para ele. Verdade. Ele não parou, ele não sossegou nem um minuto enquanto eu não parasse e reconhecesse ele, né? Porque eu ganhei isso, porque eu tenho isso, né? E eu posso dar, né? Não faço mais que a minha obrigação. Né? Ô, Tony, depois que você se entregou a Jesus, começou a se envolver, aí Deus começou a fazer transformações na sua vida, né? Você foi abandonando seus vícios, sua vida antiga, e Deus foi mudando a sua vida, não é isso? Isso. As drogas, eu tava na igreja, uma sexta-feira de oração, e assim, eu comecei a levar todos os malucos junto comigo, né? Então, antigamente eles ficavam esperando na frente, aí eu comecei a falar pra eles, não, vamos entrar, cara. Os caras é legal, tem um sonzinho da hora, os caras tocam um rock aí, o louvor deles é mais pesadinho, né? E eu era roqueiro de carteirinha, né? E tá, e a gente entrou, cara, e orando e tal. Cara, é engraçado lembrar. E aí passou um irmão, colocou a mão em mim e falou assim, ó, Deus falou, tem um negócio que você faz errado, que você não vai fazer mais. Ele saiu e falei, aqui pra você, cara. Na hora eu sabia, né? E, não, a maconha eu não paro. Eu tinha parado de beber, já tinha parado de beber, parado de sair, né? Fazer as coisas erradas. Eu tinha falado pra Deus, Deus, eu paro com tudo, menos com a maconha. Tá? Me deixa calmo, né? Não sei se pode falar isso aqui, Fique à mas vontade. é o testemunho. Né? E aí o cara falou isso, cara. Foi 3 dias que eu lembro que ele falou assim, isso não entra mais na sua casa. Foi 3 dias que foi sexta, a gente saiu do culto, vamos usamos, eu não fiquei louco, fiquei normal. A hora que eu cheguei em casa, vomitei a noite inteira. Chegou no sábado a mesma coisa, no sábado eu peguei e mandei buscar até um negócio mais pesado, usamos, todo mundo ficou louco, nada. No domingo eu entrei na igreja, eu botei o pé dentro da igreja, cheguei atrasado, né, porque eu tinha o bar ainda,
Eu botei o pé, já estava tendo no louvor, eu botei o pé na igreja e comecei a chorar. Eu chorei o culto inteiro, cara. O culto inteiro. E eu cheguei a pedir pro seu Fernando. Eu falei, seu Fernando, ora pra mim, né? Eu quero parar de chorar. Eu lembro que o seu Fernando falou assim, eu queria isso. Saí do culto, montamos no carro, vamos lá para onde que a gente usa. A gente estava em 10, 15. Daí enrolando, né? Sempre começava aqui, eu passei pro cara, os caras começaram a usar, a hora que chegou em mim, eu falei, mano, eu não uso mais. Os caras, quê? Você não vai usar mais? Eu falei, não, mano, eu não vou usar mais. Não vai mesmo? Eu falei, não vou, né? Por quê, né? Ele falou, porque é o seguinte, se eu não for usar, eu também não vou. Aquele dia, 6 amigos meus parou de usar droga. Muitos deles estão na igreja hoje. Glória a Deus. Não estão na Viner, mas estão firmes em outras igrejas. Tem pastor, tem missionário, tem alguns que estão na Viner. É Deus fazendo a Glória a obra Deus. por completo. E aí, depois daquele dia, eu não É usei interessante. mais, cara. Pode falar, Olha, Paulo. é interessante que eu fico pensando, né? Como foi esse processo de Deus. E às vezes alguém pode estar nos assistindo e pensando, poxa, a minha vida eles não sabem como está, né? E às vezes a pessoa espera mudar para ir até Deus. Não, você vai como você está. Vai como você está. A obra, Ô, Deus te Paulo, recebe, Deus te ama e te aceita como você está. Só que ele não tolera ver como você está e depois ele te dá pela não. graça condições de mudar. Assim, tem duas coisas. Às vezes a pessoa também fala assim, foi fácil. Não, teve a parte de Deus, mas teve a parte minha também, né? Sim. Tem a parte que você tem que decidir a seguir a Deus, a se encher de Deus. Tem a parte que você tem que... Eu lembro que eu fiquei 2 anos, eu não saía na rua, né? Eu vivi tudo aquilo, né? Eu me conhecia também, então eu buscava, tá? É isso que tem que fazer, eu tenho que me encher, né? Igual um copo. Você enche para aquilo que estava lá sair, né? Então eu tenho que me encher, então eu vou buscar, né? Tem uma igreja subindo no monte, eu vou junto. Vai ter. Eu lembro que eu cheguei a ir no encontro de mulheres, né? Dia de quarta, acho que era quarta, e tinha a avó Nena lá, tinha uma turma, umas mulheres que ia. Eu cheguei lá. O seu Fernando ia orar às 6 horas da manhã, sozinho. Ele ia todo dia na igreja orar, né? Eu cheguei algumas vezes com ele, né? Então, você tem a sua parte, mas Deus te recebe aquele lixo, né? Aquilo que você é, né? Então, assim, não espere mudar, não espere as coisas melhorar, né? E foi o que eu falei, foi um processo, né? Depois que eu conheci a Cristo, me converti, se batizei, tive problema? Tive, cara. Eu e minha família ficamos, eu falo, 1 ano e meio comendo linguiça, fígado e omelete de batata, porque a gente tava quebrado, financeiramente, né? Deus foi restaurando. Então, eu vou esperar estar bem financeiramente, eu vou esperar eu estar bem fisicamente. Vai atrás dele, mano. Vai atrás dele, ele te ama, né? Ele quer você, ele deseja mais você que você mesmo, né? Eu sempre vem aquela parábola do filho pródigo, né? A impressão que eu tenho é que o pai saía na área todo dia para ver se o filho estava voltando. Eu vejo Deus fazendo isso. Toda hora ele olha para a estrada, né, para o caminho e fala assim: será que ele está vindo? Né? Será que ele está vindo? Né? Eu acho que Deus fazia isso comigo.
Deu uma falhada aqui, Tony. Será que é a minha internet? Certeza, né? Tá ouvindo? Tô ouvindo, Paulo. Tá ouvindo, beleza agora? Tá Tá, ouvindo então, legal. eu fiquei pensando nessa história que você fala. Eu fiquei ouvindo essa sua história e eu me lembrei de uma frase que diz assim: nada que eu faça vai fazer que Deus me ame mais e nada que eu deixe de fazer vai fazer que Ele me ame menos. Uhum. Porque o amor de Deus é algo incondicional, né? Não tem nada a ver com o que nós podemos oferecer ou não. Ele continua nos amando, né? Não, ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente. Parece que a palavra simples não encaixa, né, nessa frase, mas é isso. Ele só nos ama, né? Apenas E isso, né? assim, e não dá para resistir esse amor. Pô. Não dá, cara. Não dá. É impossível, cara. É impossível, cara. Eu me lembrei de uma Eu, canção aí da Wiener que vocês cantam, né? Pela cruz me chamou, me atraiu, me eu, atraiu. E eu, sem palavras, é interessante isso, é, porque. pode falar, Paulo. Não, terminei, pode falar. Eu acho que esse refrão dessa música tem tudo a ver com a gente, né? Com todos nós, né? O amor dele nos atrai, cara. O amor. E depois, ô Tony, depois que Deus foi mudando a sua vida, eu creio que Deus também trabalhou nessa questão dos seus traumas do passado, Deus foi libertando Uhum. você disso. Eu até penso que, às vezes as pessoas pensam que Deus deseja apenas nos salvar, mas eu penso muito mais. Se Deus quisesse apenas te salvar, Tony, no dia que você entregou a vida para Ele, você morreria, não é verdade? Uhum. Mas Deus tem um É, propósito a mais nisso. Deus quer que a gente vive um pouco do reino dele. Um pouco não, a gente quer. Eu acredito que Deus quer que a gente viva esse reino dele aqui hoje, né? Com toda a plenitude dele, né? Então ele vai cuidando, ele vai tratando, né? Esse, esse amor que eu sentia, que acho que era um dos traumas maiores que eu podia carregar, ele curou através do povo de Deus, né? Através da própria igreja, né? Eu lembro que quando eu falei a primeira vez que eu fui violentado, eu falei na igreja, né? Eu tava em cima do púlpito falando e eu senti que aquilo lá não me machucava mais. Eu me senti seguro para falar, né? Eu vi que Deus já tinha curado aquilo na minha vida, né? Glória a Então, Deus. assim, ele fez a obra por completo, cara. Né? E vem fazendo, cara. E vem fazendo, né? Ele vem tirando. Quando eu fui, primeira vez quando eu fui fazer missão, fui para o Paraná, né? E aí depois de uns anos eu voltei para cá e a gente começou um projeto de horta aqui. Cara, é um negócio legal. E aí eu mexendo no esterco, né? E eu trabalhando no esterco lá para colocar na horta. Sim. E aí eu falei, pô, Deus, eu falei, pô, tô passando uns perrengues, né? Minha vida tá meio, né? Tá uma porcaria, né? Tá igual isso daqui, né? E aí Deus falou assim pra mim, assim, é, 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 isso que você tá mexendo aí, na mão da pessoa errada é só cocô. Na tua mão que você mexe com horta é adubo. E adubo dá Olha só. crescimento. Ele falou, a sua vida na mão errada é um cocô. Mas a sua vida na minha mão vai servir como esterco, vai levar crescimento para outras pessoas. Continua e confia em mim. Olha E, só. cara, é meio esquisito falar isso, mas se a sua vida tá assim, cara, eu não sei quem tá escutando, mas se a sua vida tá assim, é porque tá na mão da pessoa errada.
A hora que você coloca, deposita a sua vida na mão de Deus, Ele vai trazer vida, tanto para você como para outros, né? Verdade. O adubo, ele serve para trazer vida para as plantas. Sim, Ele alimenta. serve para dar crescimento. Então, se a nossa vida estiver na mão da pessoa certa, cara, na mão de Deus, você pode ter certeza, cara, que vai servir para crescimento, vai ser alimento para outras pessoas. Ô, Tony, eu estava conversando com o Oi? Maurício, que morou com vocês por aí, no Piratininga, por um bom tempo, e eu falei para ele que eu Sei. ia fazer uma live com você. Ele falou, só faz uma live com esse rapaz aí, que o menino é um menino de Deus. Deus tem feito uma obra na vida dele. E eu fiquei pensando, olhando a sua história, é, é interessante. Deus trouxe você de uma situação, de uma história de vida, e Deus tem levado você a lidar com pessoas com um histórico muito semelhante ao que você viveu. Porque Deus permitiu que você transformou seu testemunho em um ministério de alcançar outras pessoas. Eu queria que você contasse um pouco do que Deus tem feito através da sua vida e dos ministérios que você tem trabalhado aí na igreja. Beleza. Olha, a gente tem trabalhado hoje mais Então, deixa eu dar intenso, uma né? paradinha. Agora eu vou Tem uma parar. coisa aqui agora. Nesse tempo que você veio a Cristo, se transformou, depois você conta. Esqueci de perguntar uma coisa. Deus também te deu a graça de constituir uma família, na verdade? Então, essa foi, assim, cara, eu nunca esperava ser pai, cara. Porque, assim, eu já tinha tido uma filha fora do casamento, não tive coragem de assumir até então, né? Porque eu não me achava apto para ser pai, eu não sabia que era amor, Sim. né? Eu não sabia que era amor. E uma das coisas que Deus me ensinou foi a ser pai, né? Foi a ser marido, né? Hoje eu tenho Gustavo, Camila, Emanuele e tem o Estevo, que chegou, vai fazer 2 anos, né? É o temporão que deixou louco, essas olheiras é devido a ele, né? Que a minha filha mais nova tem 22 anos, daí me nasce esse piá para trazer alegria para nós, né? Ser marido, cara, se eu fosse ser marido igual os exemplos que eu tinha em casa, eu ia dar uma surra na minha mulher por toda noite, né? Então, assim, Deus me ensinou a ter família. Deus me ensinou a ser pai. Deus me ensinou a ser marido. Olha só. Então, assim, é, cara, Ô, Tony, ele é perfeito. não há Ô, Tony, não há história que Deus não pode mudar, não é verdade? Ah, não, cara. Ele é o autor da história, cara. A caneta tá na mão dele. A caneta tá na mão dele, Paulo. É só a gente deixar ele escrever, cara. Problema, sabe qual é o problema maior? É que a gente vai e tenta tirar a caneta da mão dele. O problema É, maior nosso é esse. Ele tá escrevendo certinho. A gente vai lá e. Não, deixa que eu escrevo. Quando a gente confia e deixa ele escrever, cara, é perfeito. é verdade. Quando a gente toma o banco do carona e deixa ele pegar o volante, né? Não, pode dormir, cara. Pode dormir no banco que vai em paz, cara. Agora vamos ver. Agora sim. Conta um pouquinho do ministério que Deus tem feito. Eu vi, você tem trabalhado no sopão, né? Tem um negócio de um karatê também, uma coisa assim? Então, essa foi outra coisa que Deus restaurou. Vou lá. Vamos Eu lá. treinei karatê quando eu era pequeno, né? E eu sempre gostei de luta, né? Por isso que eu arrumava bastante confusão. E uma das coisas, assim, olha como que Deus cura. Uma das coisas que eu era muito chateado que eu não tinha me formado, né? Eu cheguei perto de se formar em faixa preta e parei por causa das drogas. Eu fui expulso, né? Na verdade.
delataram eu lá e foram mexendo na minha bolsa, tinha droga dentro da academia, e era muito severo o nosso sensei na época, ele me expulsou. E aí depois de vários anos, cara, eu velhinho já, né, acabadinho, o Milton me traz karatê aqui para a igreja e eu começo a treinar isso há 12 anos atrás. E eu começo a treinar, né, e hoje eu sou formado, sou faixa preta, terceiro dan, sou sensei, né. Uia! Tem uns troféuzinhos lá, umas medalhas lá, Eu tô vendo aí no mas, fundo aí. mas foi Deus, cara. Isso daí outra coisa que Deus nos abençoa. Hoje eu trabalho aqui em Piracicaba, hoje a gente tem um trabalho aqui, eu cuido do Ministério de Misericórdia e Missão da igreja, né? A gente tem um trabalho com sopão, a gente tem servido 200 marmitex de alimentação por semana, né? Antes da gente conversar aqui, eu estava mandando a equipe, hoje era para mim estar com eles, a equipe está na rua, né? Eu tenho o Papo da Paz, que trabalha com adolescente em grupo de risco. A gente tem antes da pandemia, a gente estava se reunindo com 80, 90 adolescentes jovens que não são da comunidade Vineyard, não são da igreja, são jovens que estão conhecendo a palavra, pegando a palavra agora. E tem o trabalho do Karatê da Paz, que é do Instituto Paz, que é um braço da Vineyard, que a gente ensina Karatê sem cobrar nada, né? Para essas pessoas que não têm condição de fazer, né? O sopão, cara, o sopão a gente tem uma visão meio diferenciada. Numa das conversas de madrugada com Deus, né, não dá tempo de falar aqui, mas Deus falou assim, cara, você acha que você está indo para matar a fome dos caras com 100 marmitex? Uma vez por semana? Hoje a gente vai duas, né? Ele falou, então o cara precisa comer só uma vez por semana? Eu falei, Deus, então não é comida? Então é fazer o cara aceitar Jesus, né? Então, daí a gente começou a ir e fazer o cara aceitar Jesus, daí a gente viu que o mesmo cara aceitava Jesus 10 vezes à noite. Uma igreja aqui, outra igreja lá. Então aí Deus mostrou para nós o que ele queria. Ele queria que a gente tivesse relacionamento com essas pessoas em situação de rua. E aí a gente começou a fazer isso. E acho que vai fazer 10 anos que a gente está com o Sopão, criando um relacionamento verdadeiro com ele. Assim como a igreja teve comigo, né? De chegar lá, abraçar os caras, pedir licença, saber que o colchão do cara tá na rua, mas lá é o lar dele, né? E o lar não tem nada a ver com casa, né? Casa é uma coisa, lar é outra. Então a gente pede licença para ir lá, senta com eles, come com eles. E com isso Deus tem dado graça, cara. A gente tem visto várias pessoas sair da rua e tem visto pessoas não sair, mas ter a dignidade restaurada, né? Ter a dignidade restaurada é a pessoa se sentir amada, sentir contada, né? Sabe, Cristo veio para aqueles que estavam na margem, ele olhava para aqueles que estavam à margem, aqueles que não eram contados, mulheres, crianças, né? Verdade. Eles são contados para nós, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa na igreja, isso eu falo, a igreja vira, né? A igreja toda. Quando vai ter alguma coisa na igreja, eles são contados, né? Vai fazer o cronograma do ano, eles estão no cronograma. Então eles são contados hoje, né? Algo que Deus falou para mim, falou assim, um dia uma pessoa lá com dor de cabeça, eu fui orar, né? Acabei de orar, amém, sarou, tal, né? Daí a hora que eu virei as costas, Deus falou, você é engraçadinho, né? Quando você tá com dor de cabeça, você toma remédio. Agora aí você só orou, né? Vindo de um crente parece esquisito, né? Mas tem algo aí no meio. É a dignidade, sem ensinar eles que eles podem ir no hospital, né? E você ir com ele como igreja, você ir com eles e falar assim, eles têm direito.
vocês vão atender eles, né? É, então, o sopão é mais que levar alimentação, né, cara? É amar esses caras e fazer eles saber que eles faz parte dessa família, né? Então, assim, vai fazer 5 anos que a gente faz um Natal para todos eles. A gente traz eles para dentro da igreja, tomado banho, limpinho, comida boa, a mesma comida. A visão nossa é assim, aquilo que eu ia comer em casa é que eu vou comer com eles. Isso mesmo. Porque assim, olha que legal, Paulo. Um dia o primeiro Natal a gente fez aqui em casa, né? A primeira ceia de Natal a gente fez aqui em casa. E aí eu olhei para um cara aí comendo osso, mano. Eu falei, ô tiozão, você tá comendo osso, pernil, um monte de coisa. Ele falou, Tony, deixa eu falar um negócio pra você. E os caras levam pra mim. Sabe o que eu tava com vontade de comer faz tempo? Era isso, roer um osso, cara. Então, assim, parar pra escutar eles. Parar pra escutar aquilo que eles querem. Então a gente tem feito isso com o sopão. Papo da Paz, né, que é o trabalho com criança, adolescente e alguns jovens. São crianças que estavam em grupo de risco, crianças que família usuária, ou criança que estava sem esperança no coração, e a gente tenta trazer isso para eles novamente, através da palavra, né? Todo batismo da igreja, a gente tem 2, 3 que se batizam, que decidem por Cristo, né? Mas o papo, ele é bem evangelístico, né? Ele se olha assim naquele grupão, né? Tem pessoas firme com Deus e tem pessoas que eram um Tony. Eu sei que a hora que sair de lá eles vão usar. Verdade. Mas a visão nossa é não largar nenhum deles, né? Então a gente trata igual, a gente come, a gente, né? E assim, não tô, às vezes falo Tony, mas não é o Tony, cara. Eu sou muito grato pela nossa igreja, porque todos, né? Se fosse só eu, não ia dar certo, cara. Se fosse só eu, já tinha morrido o negócio, né? Todos se envolvem, né? Um traz para perto aqui, ensina a fazer um serviço, outro conversa. E com isso a gente tem tido mudanças, né? Eu trabalho no conselho tutelar, né? Também sou conselheiro tutelar aqui. Olha só. E assim, a igreja tem que se envolver mais com essas coisas, viu, Paulo? Tem que estar mais nos conselhos da cidade, mesmo que for voto vencido, mas tem que estar lá, né? E olhando algumas pastas lá e eu vi que algumas crianças que mudaram, elas mudaram porque elas teve contato com esse projeto. Olha só. Isso, cara, isso encheu meu coração de alegria, sabe, cara? E aí o Karatê da Paz também é a mesma pegada, né? Eu tenho um menino lá que eu não falei aqui na lista de filhos, mas é meu filho. Tem 2 pessoas que eu amo demais e é meu braço esquerdo e direito, que é o Alisson e a Alexia, né? Assim, todas as fotos vocês vão ver os dois lá, né? E o Alisson era um menino problemático, ninguém queria ele. Ele entrava na escola metendo o pé na porta, quebrando a porta, né? Hoje o Alisson é considerado um menino exemplo para muita gente. Atrasado ou passado. Ano passado a gente mandou ele pro Japão. Moleque que não tinha saído nem do estado, cara. Ele foi do outro lado do mundo disputar um campeonato de karatê e trouxe 3º lugar. Olha. Né? Teve a vida totalmente transformada. Tanto ele como a família, né? Estão na busca pelo Senhor. Não estou falando que o Alisson ou o Tony ou qualquer um aqui é perfeito, mas que está no caminho. Né? Verdade. E o sonho nosso, cara, eu falo, eu tenho o sonho deles se batizarem, o Alisson é batizado, mas sabe qual que é o meu sonho, cara?
Meu sonho é ir tomar um café na casa desse moleque. E ele falando assim, eu sou pai, eu sou marido. Daqui 5 anos ele levantar o diploma dele, fala assim, eu sou formado. Não precisa ser em faculdade, não. Pode ser num Senai. É, eles voltar, Verdade. porque foi isso que Deus fez com a gente, né? Deus trouxe esperança ao nosso coração, fez a gente sonhar novamente. Então, assim, o sonho nosso com o Papo da Paz, com o Instituto, esse Instituto Wiener de agora, né? É fazer aonde que a nossa igreja está instalada, né? É fazer esses jovens daqui a ter esperança. Né? Quando você falou alma, né? Não, a gente não quer só salvar a alma, não. A gente não é caça-fantasma para ficar procurando alma, né? A gente, a gente quer vida, a gente quer pessoa, a gente quer gente, né? E é isso que a gente tem lutado aí. É interessante, Tony, que Deus ele não quer salvar apenas nossa alma, como você disse. Por quê? Porque se você ver a história como Jesus, Jesus restaurava a pessoa socialmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, né? Então, era uma transformação integral da pessoa. Você vê Uhum. várias histórias aí, né? Aquele que era aleijado, aquele que era cego, aquele que os amigos desceram na casa com ele na maca lá. Deus antes, depois, perdoa ele, depois cura ele, ou seja, ele pode voltar a trabalhar novamente. Então, Deus restaura sonhos que às vezes a pessoa já tinha esquecido ou já nem imaginava que ia realizar. Deus é um Deus da segunda, terceira, quarta chance. Deus é um Deus que transforma vidas até hoje. O amor de Deus, como a sua história me marca muito, porque eu já tinha ouvido parte, é que você se preocupou em conhecer a Jesus depois que você sentiu o amor de Jesus através das pessoas que te receberam. Esse é o papel da igreja. Então, você que me assiste, querido, minha querida, se você faz parte de uma igreja hoje já deve ser as mãos, os pés, os braços, os olhos de Jesus. E se você não é de nenhuma igreja, Deus está estendendo o seu braço para você e te chamando para vir para perto dele. Ô, Tony, eu queria ficar falando um monte de tempo aqui com você, rapaz, mas já está passando de hora aqui. Eu sei que você tem um compromisso, eu acredito. E eu queria que você terminasse esse tempo, e se você quiser dar uma palavra para alguém que está nos assistindo aí, que está de repente com uma vida bem estrumbicada, complicada, que palavra você tem a dar para essa pessoa? Paulo, eu não sei se tem alguém ouvindo e passando por isso. Mas eu conheci esse amor. Eu dei oportunidade. Assim, eu não sou de molhar o pé, sabe? Eu gosto de me lançar. Eu gosto de me lançar, me encharcar. A minha palavra, se tiver alguém passando por isso, se molha, se encharca de Deus. Dê oportunidade para ele. Né? Ontem aqui no grupo eu falei sobre isso, sobre o filho pródigo. Mais que você está desejando, mais que o seu coração esteja pedindo, Deus está desejando. Deus está querendo isso. Mas o filho pródigo, ele teve uma atitude. Tem um pedacinho lá que fala assim, ele se levantou. Ele tomou uma atitude. Né? Ele não ficou murmurando, nossa, ó que vida que eu tô levando, ó. Não. Ele lembrou de Deus. E ele se levantou. Ele se levantou e falou, eu vou com meu pai. A hora que ele chegou no pai, o pai estava esperando ele. E o pai não cobrou nada. O pai não falou, demorou para vir, né? Como que tá? O que você fez que eu te... Não. Ele só amou. Então, meu irmão, se você tá aí nessa, levanta agora. Levanta. Vai para o pai.
E ninguém vai te cobrar nada. Ninguém vai falar nada. Você só vai receber amor. Você só vai receber cuidado. Eu recebi isso. Eu sou fruto desse amor de Deus. Se você escutou a história inteira, eu só posso dar isso porque eu senti desse amor. E é isso que Deus está guardando para você. Amém? Amém. Você contou essa história do filho pródigo, eu lembro do final, né, que o pai vê, de longe ele vê o filho chegando, e o que o pai faz? Ele corre de encontro ao filho, né? Cara, essa história é muito... A expectativa de Deus, eu acho que Deus... Eu ser sincero, eu acho que é isso que acontece toda vez que alguém tem um encontro com Deus. É isso. É isso. Eu sou muito assim de ver e ver o filminho aqui na mente, né? Eu imagino já Deus, sabe, saindo com os braços abertos e com lágrimas nos olhos e falando, cara, que saudade que eu tava de você. Como que eu te esperava. Vem aqui, né? Eu faço isso com meu filho, né? Tenho um filho de 2 anos. Eu falo que eu gosto muito, muito de ver ele brincando. Né? E ele brinca muito, ele luta já, ele faz tudo. Mas sabe a parte que eu mais gosto, Paulo? É a hora que ele estende a mão para mim e pede colo, e eu coloco ele aqui, e a cabecinha aqui, e ele não fala nada. E ele fica só quietinho, e eu escutando o coração dele, e eu acredito que ele escutando o meu. O que Deus quer fazer com a gente é isso. Ele está falando, para. Tá cansado? Para. Estende tua mão, vem aqui. Deixa eu colocar você aqui no colo. Sente seguro aqui. Amém. Se sente seguro aqui agora. Amém? Amém. Tony, para a gente terminar esse tempo, primeiramente eu quero agradecer. Você separou esse tempo, abriu mão, achou alguém para substituir você nesse projeto aí, para estar com a gente hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida. Conheci você através de amigos que nós temos em comum, o Maurício, né, que agora está em Brasília, e a Cibélia. Mas Grande também Maurício. através... Oi? Grande Maurício. O Maurício é uma benção. Não sei se você sabe, foi o Maurício que foi um dos pastores que fez o nosso casamento. Mas o Milton é uma pessoa muito especial. A Igreja Vineyard é uma igreja aí em Piratininga muito influente, muito relevante na cidade. Eu fiquei pensando também, antes de você fazer a oração final para as pessoas, fiquei pensando que antes você precisava de conselheiro tutelar, hoje você é um. Deus é tremendo, né? Deus é Deus, cara. Deus é Deus, não tem. Não tem boca. Não tem, Paulo. Com esse não tem. Ô, Tony, faz uma oração para nós concluirmos esse tempo, Sim. para as pessoas que estão nos vendo. Oremos. Senhor, antes de tudo, Pai, a gente quer te agradecer. Quer te agradecer por esse amor, quer agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou no meio dessa bagunça da nossa vida, nessa bagunça que a gente vivia, Pai. E nos trouxe para o teu shalom, para a tua paz. E tem nos enchido de amor, e tem nos limpado, e tem nos transformado, e tem tido paciência com a gente. Senhor, que nesse momento, quem está escutando, Pai, ou quem vai ouvir isso agora, eu peço que o Senhor enche o coração deles com o teu amor. Enche o coração deles com a tua esperança, com a tua paz. Senhor, e depois que o Senhor encheu, que essa pessoa possa ir e dar esse amor. Essa pessoa possa ir distribuir daquilo que ela tem ganhado de ti. Senhor, nos traga conforto, mas nos incomoda quando a gente estiver confortável, para que a gente possa ir atrás daqueles que precisam. Amém. Te agradeço pela vida do Paulo, agradeço por essa igreja, Senhor, que o Senhor continue usando ele, que o Senhor continue usando a família dele, Senhor, para ser luz e bênção, Pai.
E muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tony, Deus seja louvado pela sua vida, que Deus abençoe a sua casa, seu lar, Amém. seu ministério, seu trabalho, que não deixa de ser um ministério também junto ao conselheiro tutelar. Sim, Nossa igreja, sim. nós temos um conselheiro tutelar também. Nesse tempo ainda benção, aumentou muito a violência doméstica, né? Eu sei que ele deve estar passando aí, cara. Ore por ele, ore, cara. Ore por ele, viu, Paulo? Porque assim, cara, na boa, cara, eu sei que, que a equipe, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa de conselheiros. Maravilhosa. Pessoas de Deus. Mas é muita pressão, cara. Deus abençoe, Tony. Amém, Paulo. Deus abençoe também. Tá falhando aqui. Deus abençoe, a gente se fala outras vezes. Se Deus quiser, quando toda essa poeira baixar, eu vou fazer uma visita aí para a igreja, te ver, te dar um abraço pessoalmente. Obrigado por atender o nosso convite. Fica com Deus. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.